Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos analisar o fundo XPSF11, que é um fundo de fundos, um FOF, tá certo? E que por sinal eu tenho em carteira, mas esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas daquilo que eu acredito, e nós vamos analisar esse fundo imobiliário, tá certo? Que é da XP Selection, tá certo? Então, você pode observar aqui que o fundo está com um valor atual de R$ 7,80, tá certo? E entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,52, que dá em média 0,89 centavos por cota, tá bom? E está aí com a desvalorização nos últimos 12 meses de cerca de quase 6%, tá certo? Então, vindo aqui, você pode observar que o fundo está com seu valor patrimonial por cota de R$ 8,30, que é o preço que o fundo vale, tá certo? E está aí com seu PVP de 0,94, tá certo? Então você pode observar aí que tem um número de cotista de cerca de quase 63 mil cotista, tá certo? E o número de cotas quase 44 mil cotas. E o fundo, ele tem entregado aí um dividendo de cerca de 7 centavos por cota, e o seu último pagamento foi no dia 12/7, com data base 28/6, tá bom? Então nós vamos verificar esse fundo, nós vamos analisar esse fundo e ver se o fundo ele tem uma boa receita, se o fundo é bom, tá certo? Então vamos ver o seu relatório gerencial, o relatório gerencial desse fundo, e esse relatório gerencial é do mês de maio, tá certo? Então nós vamos ver aqui o objetivo do fundo, tá certo? O XP Selection é um fundo de FOF, um fundo de fundos, e tem por objetivo realizar investimentos imobiliários preponderadamente por meio de aquisição de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários, além de cotas de FIIs. O XP Select pode investir em LCIs, CRIs e outros títulos do mercado imobiliário. Então você pode observar aqui que ele compra cotas, tá certo? E tem aquela receita de outros fundos, ele compra fundos, ele investe em outros fundos imobiliários e também investe em LCIs e CRIs e outros títulos do mercado imobiliário, tá bom? Então você observa que o fundo aqui ele tem cerca de 5 anos, o início do fundo foi no dia 10/7 de 2019, tem um patrimônio líquido de quase 366 mil reais, tá certo? Então você pode aqui observar que o fundo tem cerca aí de 5 anos, tá certo? Ele iniciou em 2019 e nós vamos ver aqui a sua receita, como ela é dividida a sua receita. Então você pode observar aqui que no mês de maio, observa que o fundo ele teve uma receita, tá certo? No mês de maio de 3.753.000, tá certo? Então, teve uma receita muito boa, e você pode observar aqui que só de rendimento em FIIs, que é fundos que ele investe, tá certo? Que ele compra cotas de FIIs, só de rendimento de FIIs aqui foi 3 milhões, tá bom? Ganhos de capital, você pode observar aqui 417 mil, e em CRIs aqui você pode observar que foi quase 160 mil só em CRIs, LCI e renda fixa 124 mil. Então, descontando aqui as suas despesas operacionais, ele ficou aqui com um resultado líquido de 3.271. Então, você observa que ele distribuiu aí cerca de 7 centavos e 6 avos por cota, tá certo? Então, veja que o fundo, ele
ele teve um resultado em médio de 6 centavos por cota, um resultado, tirando todas as suas despesas operacionais, ele ficou aí com 3.271.000. Então você observa que as suas despesas não é tão alta, né? Porque se você observar, a sua receita total foi de 3.752.000, ele teve aí uma despesa de pouco mais de R$ 500.000. Então nós vamos ver como é dividido a sua carteira, como é dividido todo o seu investimento, tá certo? Então nós vamos ver aqui, analisar como é feito a sua divisão. Então, você pode observar aqui que só 89% da sua receita vem de FIIs. 89% vem de FIIs, tá certo? 4% vem de CRIs e tem um caixa aí de 7%, tá certo? Então, observando aqui que 55% é em renda, tá certo? Ele tem aquela renda, distribui, tira todas as suas despesas e distribui para os cotistas. E tem aqui um ganho também de capital, que é de 38%, tá certo? Ele compra um ativo e revende ele mais caro. Esse é o ganho de capital e tem um caixa também de 7%. Então, verificando aqui por classe, você pode observar que 31% é em CRI, tá certo? 17% é em logística, tá certo? Então 16% vem em escritório, tá certo? E 10% em shops. Então essa é a sua divisão e aqui é a alocação dos seus fundos no mês. Então você pode observar aqui que ele tem 9 fundos aqui em alocados, tá certo? Então é um fundo que eu particularmente tenho em carteira, eu tenho poucas cotas desse fundo, tá certo? Tenho cerca de 100 cotas e pretendo aumentar minha posição, lembrando, pessoal, que isso não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas daquilo que eu acredito. E essa foi a análise rápida, tá certo? Então, vendo aqui o cenário do XP SF11, é um fundo de fundos que, na verdade, é o único fundo que eu tenho em carteira por enquanto, mas é um fundo que eu gosto e que tem uma boa receita e bons fundos, tá certo? Então, bons fundos alocados, tá certo? Então, eu não sei se você tem ele em carteira, mas se você tem ele em carteira, me diz aí, ou se vale a pena para você, no seu entendimento, porque para mim, eu particularmente, eu gosto muito do fundo e pretendo aumentar a minha posição. Eu gostaria que você aí curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal, tá certo? Para que eu pudesse gravar novos vídeos, tá bom? Então fica com Deus, um abraço, valeu!